teve alguns momentos que eu pensei que estava lá na Broadway. Falei, olha, ficou lindo. E as Ados também ficou muito lindo, viu, Ados? A hora que deu aquela explosão, eu já olho para ver se estava no céu. Não, ainda estava aqui ainda. Falei, ainda não foi dessa vez. Ainda ficamos, ainda estamos aqui. Glória a Deus, estamos na festa das luzes. Mas antes de eu continuar, eu quero compartilhar com a igreja sobre a festa e ministrar o seu coração. Abra, por favor, a palavra de Deus no livro de João. O bispo Clodoaldo não quer que eu pregue em Mateus, então eu vou pregar em João. João capítulo 10. Depois vocês perguntam para ele que ele traz toda a revelação para vocês. João capítulo 10. Nós estamos aqui com uma família muito importante para nós. Pastor Marcelo, Lucimara, fiquem em pé, por favor. Abner, Letícia, nossos irmãos amados, missionários, lá do Nordeste. Glória a Deus, sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês e que Deus faça vocês frutificarem em nome de Jesus. Olha o tamanho do Abner, gente, que é isso. Já é missionário também, já está fazendo o seu campo, né? Está trabalhando em algumas áreas. Esperamos que uma hora você possa vir compartilhar aqui também, né, Abner, em nome de Jesus. Mas nos avisa, né, que vocês estão vindo, nunca a gente só pega de surpresa. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, viu? Pastor Marcelo, Lucimara trabalham como missionários no Nordeste, né, no Nordeste, junto com a missão WEC, missão Amém, e tem trabalhado na questão de levantar novos missionários para o campo, desafiar pessoas para o campo missionário. É um trabalho difícil, ainda mais no tempo que nós vivemos hoje, mas tem frutificado, tem tido frutos, e nós louvamos a Deus por isso. Participamos, ainda que seja de maneira muito modesta, mas estamos juntos com eles em oração e também em apoio, no sentido de clamar a Deus que isso dê fruto em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Abriu a palavra em João capítulo 10? Deixa eu compartilhar antes de você receber a ministração dessa noite. Eu quero compartilhar algumas coisas que Deus está fazendo na nossa igreja e eu tenho uma direção para a nossa passagem de ano, dia 31, nós vamos fazer uma passagem de ano aqui. É um momento muito especial. Eu gostei muito como a pastora Elaine falou do dia 31, porque realmente é uma verdade. O Natal é a festa que as pessoas se reúnem em casa, passam com as suas famílias, né? Muita gente celebra o nascimento de Jesus, outros não sabem nem o que estão celebrando. É uma data mística, né? O Natal é uma data mística, é uma data que até povos que não sabem quem é Jesus, Tailândia, Dubai, nações árabes que não aceitam Jesus, celebram o Natal, porque não é Jesus que está nessa festa. Mas muitas pessoas celebram Jesus nessa época, muitas pessoas reconhecem que Jesus nasceu nessa época. E sempre falamos, passe o Natal com a sua família, fiquem juntos da sua casa. E se você tiver oportunidade, fale do amor de Jesus para as pessoas que estão com você. Mas o dia 31, irmãos, é o dia da igreja se reunir e passar juntos. Traga a sua família, venha com a sua família para a igreja, porque dia 31 é aquele momento especial de nós consagrarmos o ano. E Deus tem nos mostrado para nós como liderança, principalmente para mim, de uma estação que Deus tem nos provocado a intimidade, a termos experiências com o Senhor, a experimentarmos coisas diferentes de Deus. Eu não tenho tempo, eu queria passar o vídeo que eu passei aqui semana retrasada sobre a questão dos sapatos. Queira ou não queira, é 5, 10 minutos do vídeo, eu não tenho tempo. Mas Deus tem feito milagres, mais uma vez, no meio do nosso culto, nós temos uma manifestação de Deus, onde um sapato ele se esfarela, a gente fala derrete, mas na verdade ele não derrete, ele esfarela. E não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. E geralmente com a pessoa, quando acontece com a pessoa, ela não está nem esperando. Porque não é um momento que você fala assim, é naquele momento, é com aquele tipo de pessoa. Não existe nada organizado nisso, é Deus que faz.
E todas as vezes que nós estamos nessas transições, eu não sei porquê, não sei a razão, mas Deus faz, Ele dá esses sinais para nós. E nós sabemos que estamos vivendo uma estação, um momento diferente, de termos mais intimidade com Deus, precisamos ter intimidade com Deus. A igreja precisa entender sobre intimidade com Deus, ser dirigida pelo Espírito Santo, porque nós não sabemos, eu não quero te assustar, mas nós não sabemos se esse formato de igreja permanece nos próximos anos. Nós não sabemos se isso continua. Nós não sabemos mais nada. Nós só sabemos que Jesus vai voltar. Amém? Isso é o que nós sabemos, Jesus vai voltar. Mas esses formatos, essas coisas, nós não sabemos. E nós temos que ser dirigidos pelo Espírito de Deus. Vou falar um pouquinho sobre isso hoje. E o Senhor vem confirmando as coisas nessas nossas estações. Nós compramos Gilgal, temos o Moriá que nós estamos pagando. Esse ano de 2026 nós vamos quitar o Moriá. Mas estamos nesses desafios. E como é que funciona a nossa igreja nos desafios? Bom, quando eu vou comprar uma propriedade, eu ofereço para a pessoa que vai nos vender a propriedade o valor que a gente consegue pagar por mês. E chega nos meses de janeiro, a gente oferece sempre algo muito maior. Por quê? Porque nós entendemos que novembro tem 13º, dezembro tem 13º, a gente tem como guardar um pouco mais em dezembro, e chega em janeiro a gente oferece algo a mais, né? E sempre fazemos esses desafios. E esse ano de janeiro, agora, de 2026, o nosso compromisso é muito alto mesmo. Só para vocês terem uma ideia, nós temos R$170 mil para pagar em janeiro. E eu estava compartilhando isso no domingo retrasado, sobre esse desafio. E nós estamos chegando no final do ano com muitas dificuldades. Por que dificuldades? Nós estamos com alguma dívida? Não, não estamos, pelo contrário. Nós tínhamos uma campanha, que nós encerramos a campanha em outubro, né? A campanha do trator, porque a campanha do trator, lembra? Ela ia até março, abril. Nós encerramos a campanha do trator em outubro, novembro, porque nós já arrecadamos o valor. Então não é certo continuarmos arrecadando se nós já temos o dinheiro. Então encerramos a campanha. 8 mil a menos entrando na igreja. Aí a campanha de Gilgal, nós encerramos ela em novembro e recomeçamos a campanha em dezembro. Até que todo mundo entre, comece a participar, esteja junto, isso também dá um delay. Isso gera dificuldades para a igreja. Fala para o teu irmão, olha para o teu irmão e fale para ele assim, gera dificuldade para nós somos a igreja. Amém? Escute, eu falei isso aqui na semana retrasada, e às vezes as pessoas pensam assim, o apóstolo foi duro. Eu não quero ser duro com ninguém, eu quero que você entenda, seja realista. A nossa igreja, a nossa comunidade, ela caminha. Mas você tem que entender que nem todos que vêm à igreja participam do que a gente participa. Você tem que entender que nem todos estão juntos. Então, aquilo que você faz parte, é muito importante que você esteja junto. Porque nem todos participam. E aí, como é que nós vamos pagar R$170 mil com as dificuldades que nós estamos tendo? O que aconteceu? Nós estamos numa estação. Estações são provocadas por milagres. Fale comigo. Deus provoca as estações com milagres. Fala para o teu irmão. Deus provoca as estações com milagres. Todas as vezes que o Senhor Jesus queria provocar alguma coisa no meio do povo, Ele fazia um milagre. Quando Jesus queria provocar o povo a alguma coisa, Ele fazia um milagre. Você tem que pagar imposto? De quem que é a terra? É nossa ou é deles? Quem que são os filhos? Somos nós. Tá bom, mas para não arrumar confusão, Pedro, vai lá, vai pegar um peixe, dentro da boca do peixe tem um start. Deus provoca as estações com milagres. Sempre com milagres. Não foi falando, foi fazendo. Sempre foi assim. Para libertar Israel, sempre com milagres. Bom, e nós estávamos aí nessa condição, orando a Deus por um milagre. E Deus destravou algo, abriu dentro dessa estação um milagre. O bispo Clodoaldo, conversando com a família, resolveu entregar algo muito precioso para eles. E entregou um carro para a igreja, um Jetta,
que vale 100 mil reais para a igreja. Alguém pode falar, glória a Deus. Irmãos, esse glória a Deus não é porque ele está entregando, glória a Deus porque é um milagre que foi aberto aí para nós. Essa estação está aberta. Nós vivemos isso em outros tempos, onde outras coisas foram entregues. Não pense você em entregar nada por emoções. Ninguém tem que entregar nada por emoções. A gente tem que fazer o que Deus manda. E ele fez o que Deus mandou, algo que seria precioso para eles. Eles entregaram para o Senhor, conversaram com os filhos e entregaram para o Senhor. Na semana passada, tem um videozinho que está no nosso aplicativo, eles entregando o carro aqui para a gente. Nós precisamos vender esse carro. A tua esposa está precisando de um carro. Você pode vir comprar esse carro para ela. Olha, a Cleusa nem fala nada. Fala para o Edivardo aí. Vamos, Edivardo, coloca a mão no bolso. Nós precisamos vender esse carro. Mas ainda faltam 70 mil reais. Aí você fala assim, bom, apóstolo, e o restante? O restante é nossa responsabilidade. Se cada um de nós participarmos com um pouquinho, nós chegamos no valor. Então, você que faz parte da igreja, você que se importa, você sabe que isso é nosso. Gilgal, irmãos, esse acampamento que nós vamos construir, que trabalhamos semana passada com um mutirão lindo, ali 30 homens no meio do mutirão, 30 homens, abrimos os blocos para fazermos ali, colocarmos os blocos. Essa semana foram lá mais um grupo, colocaram os blocos para nós concretarmos. Esse lugar que vai ser o nosso acampamento, eu mesmo, Edson, aqui, ó, esse Edson que você está vendo, talvez eu nem desfrute daquilo, porque eu já tenho 62 anos, vou desfrutar do quê? Vou andar de tirolesa lá? Eu não vou, né? Até porque eu afundo se eu for na tirolesa. Então, é para vocês, é para a geração nossa. E nós precisamos estar juntos nisso, porque isso vai gerar vidas. Se aqui é uma terra de adoração, lá será uma terra de transformação. Um acampamento onde nós vamos ver muitas pessoas sendo transformadas. Eu falei, pastor Marcelo, o senhor nunca ouviu isso, mas vou falar porque a nossa liderança sabe. Nós vamos oferecer esse acampamento para missões. E falar, ó, você quer fazer um congresso de missões no nosso acampamento? Dá para dormir 250 pessoas, pode vir para cá, pode fazer um acampamento. Levantem recursos para missões. Então vai ser um lugar muito usado para transformar vidas. E nós precisamos estar juntos. Está aberto, irmãos, está aberto, nessa estação que nós estamos vivendo, estão abertos milagres. Deixe Deus falar com você, para que esses milagres venham sobre você. Gilgal tem sido um lugar de muitas bênçãos. Existem pessoas que são invisíveis em Gilgal. Mas, por exemplo, um ano, eu vou falar aqui, nunca pediram para eu falar, mas eu vou falar. Um ano que nós estamos ali cortando grama, com trator, com roçadeira, com óleo. Um ano. E nós pagamos, acho que 1 ou 2 vezes, a gasolina e o óleo diesel do trator. O restante, uma pessoa invisível, o bispo Alex, que tem cuidado de tudo isso. Um ano fazendo isso. Um ano, o Leandro, mais quem mais? O Juliano e mais alguns irmãos, cuidando dos nossos lagos. Me mostrou uns vídeos ontem, na semana que os homens foram pescar, não pegaram nada, né? Mas vocês foram, pegaram um monte de traíra, né? Desse tamanho os peixes. É que tinha um grupo pecador, então não pegou. Estou brincando. É porque quando eu ando com o pessoal, eu falo, tem o barco certo, tem o barco errado. Né, Almir? Você sabe disso, né? Tem o barco certo. Eu estava um dia lá em Barra Bonita, no Rio Tietê, estava num barco. E tem um outro grupo, o Almir e mais uns outros, no outro barco. O meu barco pegava tudo, o deles não pegava nada. Do lado, um barco do outro. Então, essas coisas têm uns mistérios de Deus, né? Tudo isso, irmãos, são irmãos invisíveis que estão trabalhando, fazendo as coisas. Você também pode participar. Pega o seu carnê, invista, esteja junto. Nessa estação, estou falando tudo isso por quê? Porque o Espírito de Deus vem falando comigo. E dia 31, nós vamos ter um ato profético aqui na igreja. Eu já falei com... O Rodrigo está aqui? Está, né? Rodrigo, o Mantovani, cadê? Hã?
Padovani, cadê o Rodrigo? Está lá. Já falei para ele, ele tem um lugar de cerealista ali, maravilhoso. Falei para ele, providencia um negócio, que nós vamos ter um ato profético aqui no dia 31. Venha preparado para esse ato profético. Venha com a sua família, porque o ano que vem não será o que os outros estão dizendo para nós. Pode ser ruim lá para o mundo, lá fora. Para nós vamos viver a bênção do Senhor. Então venha preparado para você participar de algo sobrenatural. Está aberta a janela, irmãos. Deus abriu a porta, está nos dando sinais. Derreteu um sapato, a gente recebe algo que a gente não esperava. O Senhor está se movendo no meio da igreja. Você acha que não vai se mover sobre você? Vai se mover. Você só tem que ter o coração aberto para ver Ele fazendo algo em você. Deus não quer nada de nós, Ele quer o nosso coração. Se Ele tiver o seu coração, Ele tem tudo. Porque onde está o teu coração, ali é onde está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro é onde está o teu coração. Amém? Fique em pé, abra a palavra de Deus em João capítulo 10. Eu quero ministrar o seu coração nesta noite de festa, festa das luzes. Puxa, já falaram tudo do Hanukkah, não vou pregar mais nada agora. Né? Mas eu quero compartilhar algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Versículo 22, capítulo 10 de João, versículo 22, nós vamos ler até o versículo 30 somente. Diz assim, a santa palavra do Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava, olha só que legal. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-nos francamente. Respondeu-lhe Jesus, já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço, em nome do meu Pai, testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém? Segure a sua Bíblia na sua mão. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir para que Deus fale com a gente? Senhor Deus, nós colocamos a nossa vida agora diante do Senhor para ouvirmos a Tua voz. Por isso, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Que o Senhor se revele a nós. Senhor, se tem algum irmão, algum dos Teus filhos aqui que precisa de uma revelação nessa noite, traz essa revelação. Que o Senhor traga, ó Deus, sobre nós um vento que nos leve a andar segundo a Tua vontade. O Senhor disse que o vento sopra onde quer, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim seriam todos nascidos do Espírito. Nós nascemos do Espírito, Senhor. Sopra sobre nós, dirige a nossa vida. Senhor, muitas vezes nós tentamos dirigir e fica tão difícil. Assume, Senhor, a direção da nossa vida. Porque o Senhor é Deus. O Senhor sabe para onde inclinar o coração do rei. Inclina o nosso coração. Dirige os nossos pensamentos. Ajuda-nos, Senhor. Peço que o Senhor abençoe cada um que está aqui, inclusive a minha vida. Fala, Deus, conosco. É o que te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar, por favor. João capítulo 10, versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Essa festa que a pastora Adriana já falou, não vou repetir tudo o que ela falou, é a festa das luzes, a festa de Hanukkah. Existem dois momentos que os judeus acendem luz em Israel. Aliás, eu não sei se você sabe, mas até os muçulmanos acendem luz. Eles têm uma festa também que eles colocam as suas luzes.
Mas existem dois momentos que os judeus acendem lâmpadas em Israel. Israel tem 7 festas. Quantas festas que eu falei? Israel, eles celebram 7 festas. 7 festas que Deus deu para Israel. Essas festas estão lá no livro de Êxodos e também no livro de Levíticos e Números. São 7 festas. São agrupadas 3, 1 e 3. São juntas. As 3 primeiras festas são festas relacionadas ao Senhor Jesus e à Páscoa, sua redenção. Páscoa, que é a sua morte. Depois tem a festa dos pães asmos, que é o Senhor Jesus que morreu por nós sem pecado, tudo junto. As festas um depois do outro. E a festa das primícias, que representa Jesus ressuscitando, o primogênito dentre os mortos. 3 festas juntas, na mesma semana. Aí vem uma outra festa que se separa, que se chama Festa de Pentecostes, a 4ª festa, que é a festa onde vai reunir a igreja, o Espírito Santo vai cair. E ficam faltando 3 últimas festas, que se chama Festa das Trombetas, que é quando o Senhor Jesus vai voltar na sua segunda vinda. Olha, o dia que você estudar a Bíblia profundamente, você vai ver que existem 2 momentos. Um é o arrebatamento, a outra é a segunda vinda. São 2 coisas diferentes. O arrebatamento ninguém vai ver, a igreja sobe. A segunda vinda, todo olho verá. Todo olho vai ver Jesus chegando. Então, vai haver um momento em que Deus vai reajuntar todo Israel. Essa é a festa das trombetas. Junto com as festas das trombetas, tem a festa do Yom Kippur, a festa do perdão, onde Deus vai perdoar a nação de Israel por meio do Messias. E logo em seguida vem a festa dos tabernáculos. A única festa que vai ser feita no reino é a festa dos tabernáculos, que é o Senhor reinando novamente entre eles. Então são 7 festas. Só que Jesus vai nessa festa, chamada Festa das Luzes. Na festa dos tabernáculos, que está no capítulo 7, capítulo 8, é a festa dos tabernáculos, eles também acendiam luzes. Por isso que Jesus fala no capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Por que eles acendiam luzes na festa do tabernáculo? Porque na festa dos tabernáculos, quando Israel estava com o tabernáculo no deserto, o tabernáculo andava mediante a nuvem, a glória de Deus, o Shekinah de Deus se movia, o tabernáculo se movia. Para onde a glória ia, o tabernáculo ia junto. E era uma tremenda coluna de fogo. Tinha ali o Shekinah de Deus. Então Israel, na festa dos tabernáculos, também acendia a luz na cidade. E Jesus, nessa festa, ele fala que ele é a luz do mundo. Porém agora, nós já não estamos mais em outubro, setembro e outubro. Nós estamos no inverno. Eu não sei se você sabe, mas ao contrário do hemisfério norte, se nós começamos o verão agora, eles começaram o inverno lá em cima. É o contrário. Então nós estamos no verão, eles estão no dezembro, olha, dezembro, inverno, festa do Hanukkah, festa das luzes. E Jesus vai nessa festa, que não faz parte das 7 festas. E Jesus está em Jerusalém nessa festa. Onde que ele está? Ele está dentro do pórtico de Salomão. O que é o pórtico de Salomão? Imagine que aqui são as paredes do templo, aí tem um puxado bem grande, com colunas, e aqui nessas colunas, nesse puxado, os judeus andavam. Como Jesus estava passeando, Jesus estava o quê? Estava passeando com os seus discípulos. Ali tinham muitos judeus com seus prosélitos, com seus estudantes, e eles ficavam ensinando. E Jesus está passeando naquele lugar, na cobertura, porque era inverno. 2 coisas importantes para essa palavra, porque nós precisamos entender algumas coisas que o Espírito Santo faz. Não existe na Bíblia nenhum outro lugar que fale assim, é verão, é primavera, é outono. Mas aqui salienta que era... Ué, o que o Espírito Santo quer dizer com isso? Por que salienta isso? Sendo que não tem outros lugares falando de outras estações. Bom, para o judeu, o inverno, não é na nossa cultura, mas para o judeu, o inverno representa a morte. É a época que as árvores estão sem folhas, sem frutos. É a hora que a grama seca, deixa tudo de viver.
Porque as plantas se contraem tentando sobreviver, soltam suas folhas, soltam tudo para poder viver no inverno. Então, o inverno, escute, hein? Não estou dizendo que o judeu fala que o inverno é morte, mas o inverno representava a morte, no sentido de que, olha, não tem nada bonito, não tem nada com vida, diferente da primavera, diferente das estações das flores, dos frutos. Então, é salientado isso. Para o judeu, a coisa estava meia deprê, meia para baixo, meio sem alegria. E Jesus está passeando ali, nessa festa, na festa das luzes. E agora, nessa festa das luzes, ele é confrontado com os judeus. Os judeus chamam Jesus e falam assim: ei, Jesus está passando aqui no pórtico de Salomão. Os judeus chegam para ele e falam assim: ei, você opera tantos milagres, você faz tantos milagres. Fala para nós, você é o Cristo mesmo? Você é o Cristo? Para um pouquinho para você entender uma outra coisa. O judeu, ele é muito cético com relação a milagres. Sim ou não? Você respondeu sim porque você já sabe a resposta. Você não respondeu porque a maioria ficou quieta, deixa eu te explicar por quê. Quem operou mais milagres na terra não foi Jesus? Sim ou não? E quem que matou Jesus? Os judeus. Porque os judeus são céticos com relação a milagres. Não é assim, fez milagres, eles estão acreditando. Para eles acreditarem nessa festa das luzes, que aconteceu 164 antes de Jesus, para o judeu acreditar que essa era uma festa de luz, é porque ela era muito importante para eles. Porque eles não vão acreditando em qualquer coisa, não. O judeu não vai atrás de qualquer coisa, não. Se eles estavam acreditando nessa festa, é porque realmente eles olhavam e falavam: foi um milagre. A lâmpada não duraria um dia, mas durou 8, o suficiente para que nós pudéssemos fazer novo azeite. E o templo foi consagrado. O templo foi o quê? Então, olha só o que está acontecendo nisso. Porque nós, como cristãos, a gente não enxerga, mas você precisa entender o que isso representa para o judeu. A pastora Adriana, minha esposa, falou que o templo tinha sido profanado. O que ela falou que foi colocado em cima do altar? Um porco. Como é que se limpa um altar? Como é que se limpa? Como é que se limpa um lugar? Lembre-se que nós todos tínhamos um templo profanado. Nosso coração era profano. Nossa vida era profanada. Nós fizemos muitas coisas imundas e sujas antes de conhecer Jesus. E agora, o Senhor Deus está mostrando o seguinte: para limpar o templo, é necessário que a luz permaneça acesa. E isso só vai acontecer por meio do azeite. A lâmpada só está acesa por causa do azeite. Então, quando nós estamos falando de Hanukkah, nós estamos falando de uma festa de milagres, onde esse milagre começa na limpeza do templo, na santificação do templo, na dedicação do templo. Você viu aí o versículo 22? Como é que fala que é o nome da festa? Festa do quê? Da dedicação do templo. Porque ali estavam dedicando o templo limpo novamente para o Senhor. Meu irmão, não vou pregar sobre isso, mas não há limpeza dentro de nós se não for por meio do Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Igreja não vai te limpar. Igreja pode te mostrar como que se faz a limpeza. Mas quem te limpa é o Espírito Santo de Deus. Escute, tem muita gente que vem na igreja, assiste culto, dá dízimo, mas sai daqui amargurado, com feridas, continua com dores profundas na alma, de rejeição, de amargura, de tristeza, de abandono. Vem na igreja, dá dízimo, participa do culto, santa ceia, está junto. Isso não adianta. A única pessoa que pode limpar o seu coração das tuas dores é o Espírito Santo. É importante estar junto? Sim, porque é aqui que você vai escutar o que você está escutando agora. É importante estar no culto? Sim, porque é no culto que o Espírito Santo se move.
Mas quem é capaz de tirar a dor do teu coração e fazer você uma pessoa limpa de novo, saudável, pronta para servir com alegria, sem dor, é o Espírito Santo de Deus. Ele tem que tirar, desculpa, eu vou falar com amor com você, amém? Ele tem que tirar esse porco que foi colocado no altar do seu coração que te feriu. Alguém invadiu a tua vida. Estou falando como profeta aqui. Alguém invadiu a tua vida e colocou um porco no altar do teu coração. E foi embora. E você ficou com aquilo. O único que pode te limpar é o Espírito Santo de Deus. Mas não é sobre isso que eu vou pregar. Jesus agora está com seus discípulos. E as pessoas falam para ele, é você mesmo? Então, existe algo que está aqui nessa conversa. O milagre. Existe algo que está nessa conversa. O templo, ele foi dedicado, ele foi limpo, porque Deus fez um milagre. Deus levantou um homem chamado Judas Macabeus, com sua família. E agora nós temos o nosso templo limpo. Um milagre aconteceu. E agora, Jesus, você faz tantos milagres. Você é o Cristo. Então você veja que agora Jesus vai mudar toda a conversa. Jesus não vai explicar o que eles querem. Jesus vai ensinar o que ele quer. E Jesus começa então a desenvolver uma conversa com eles que é importante para nós. Porque quando nós olhamos agora o capítulo 10 de João, volte lá para João capítulo 10. João, não é um livro de muitos milagres, sabia? O livro de João só tem 7 milagres. O primeiro foi do casamento, das bodas de Caná, e o último está no capítulo 11 agora, que é a ressurreição de Lázaro. Só tem 7 milagres. Os evangelhos todos têm 40 milagres. Só no capítulo 8 e 9 de Mateus, ele não quer que eu fale sobre Mateus, mas só no capítulo 8 e 9 de Mateus, tem 13 milagres. Para quem não gosta, 12 mais 1. Ok? 13 milagres no livro, em 2 capítulos de Mateus. O livro todo de João tem 7. E é aqui nesse texto que está falando de milagres, que Jesus vai falar alguma coisa muito importante para os discípulos. O que ele fala para esses homens? É você mesmo? Olha o que Jesus fala. Vamos ver algumas coisas importantes que Jesus vai nos ensinar. Respondeu, versículo 25. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, testificam a meu respeito. Mas vós não credes. Quem que não estava crendo? Vamos pensar, quem que não estava crendo? Eram pessoas incrédulas ou eram pessoas crédulas? Pessoas crédulas, pessoas que amavam a Deus. Pessoas que estavam no mundo ou lá na igreja, no templo? Na igreja, estava lá no templo. Eram pessoas que tinham fé ou não tinham fé? Tinham fé. Eles queriam saber. Nós vimos milagres. Olha aqui o templo. Ele foi consagrado. Olha, as luzes estão acesas. Nosso Deus é um Deus de milagres, Jesus. Você fez milagre. E aí, é você mesmo? Vocês não creem. Eu fiz as obras, mas vocês não creem. Agora, eu quero caminhar do versículo 26 em diante. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. E aqui começa algo que o Senhor começa a trazer de revelação para nós. Porque João, onde nós estamos no capítulo 10, a conexão desse capítulo é com os primeiros versículos onde Jesus fala sobre ele ser o bom pastor. Isso não está separado. E agora ele fala o seguinte: quem crê, não como nós cremos, mas como diz as Escrituras, esse é a ovelha. A ovelha é aquela que crê. Nós precisamos crer em Jesus como ele se revela e não como os teus pais
te apresentaram, não como esse mundo diz que é Jesus, ou como você acha vindo daqui de cima. O Jesus que nós temos que crer é como ele se revela por meio dessas escrituras. Jesus está falando com pessoas religiosas. E Jesus está dizendo assim: vocês não conseguem ver o que eu faço, porque vocês não creem. Não, mas eles creem. Não, não creem. Não, mas eles são estudiosos, mas eles não creem. Há uma diferença entre ser religioso e ser uma pessoa crédula em Cristo. A palavra crer aqui, quando ele fala vocês não creem, é aquela palavra de colocar confiança, é a palavra de fé. É a mesma palavra. No original, vocês não creem é a mesma coisa, você não tem fé. Você não tem confiança em mim. E eu preciso agora, como cristão, fala para o teu irmão, agora é com a gente. Balança ele, fala, agora é com a gente. Irmãos, nós como cristãos, nós temos que sair dessa situação de status quo, sabe, aquela situação de conforto, onde nós falamos assim, eu creio em Jesus. Tome cuidado quando você fala, eu creio em Jesus. Porque crer em Jesus é ter fé de que Ele está cuidando de tudo da nossa vida. E a partir do momento que eu falo que eu creio nele, eu preciso aprender a descansar nele. Eu preciso aprender a me mover nele. Eu preciso aprender que é a vontade dele, não a minha. Eu creio em Jesus. Eu venho na igreja porque eu creio em Jesus. Eu estou na resgate porque eu creio em Jesus. Eu já fui batizado porque eu creio em Jesus. Mas aí quando chega lá fora, na primeira dificuldade, já está que nem os homens ali. E aí, é você mesmo? Você vai operar mesmo? Você está na minha vida mesmo? É você mesmo? Irmãos, os discípulos de João Batista, João não operou nenhum milagre. João Batista não operou nenhum milagre. Os discípulos de João Batista foram até Jesus e falaram assim, olha, João mandou a gente vir até aqui para perguntar para o Senhor, é você mesmo aquele que há de vir ou temos que esperar por outro? E sabe o que Jesus falou? Jesus só falou uma coisa para eles, vai lá e fala para João, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os surdos estão ouvindo. Ou seja, os sinais estão aí, os milagres estão aí. O judeu estava achando que o templo estava ali edificado, que as luzes estavam acesas por um milagre apenas. Mas tudo aquilo existia porque Jesus estava ali. Tudo aquilo estava funcionando porque Jesus estava ali. Jesus veio para os seus, mas eles não o receberam. Se os judeus tivessem recebido Jesus, aquele templo, irmãos, ele teria caído de qualquer jeito. Mas seria levantado o último templo, onde nós já teríamos o Messias reinando. Eu creio em Jesus. Olha, eu participo das campanhas. Não, eu creio. Sai por aquela porta, já é tomado por um espírito de incredulidade, onde a pessoa já não sabe mais como que ela age. Nós precisamos nos confrontar com relação a isso. Nós precisamos ser sinceros com a gente. Eu acho que você não gostaria que eu fosse um pastor desonesto com você. Nós, homens, não queremos que os homens sejam desonestos com a gente. Acredite, Deus também não quer isso de nós. Acredite, o Jesus que nós amamos não é o do The Chosen. Não é aquele Jesus. Acredite, Ele quer um compromisso nosso de quando nós falarmos para Ele, eu creio no que o Senhor fez, eu creio em quem Tu és. Então agora eu te sigo, porque eu sei que o Senhor vai estar cuidando da minha vida. Pergunta, é fácil isso? É fácil isso? Não é fácil, irmãos. Por isso que Deus enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Para que nós pudéssemos ter poder para enfrentar essas situações. Porque não é fácil.
mas é como Jesus quer que a gente viva. Jesus é você mesmo? Eu fiz os milagres, só que vocês não creem. Mas as minhas ovelhas o quê? Fale comigo, as ovelhas creem. Posso fazer uma pergunta com amor? Somos ovelhas? Cremos mesmo? Ou você parece um prego na areia lá fora? Bateu o primeiro vento e já caiu. Apóstolo, mas o que eu tenho que fazer? Creia. Mas diante da situação, você não sabe o aperto que eu estou vivendo. A angústia, meu casamento está quase acabando. Eu estou vendo que a coisa está indo. Creia. Se alicerce no Senhor. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Quando você se alicerça no Senhor, vem a graça sobre você. Porque Deus, Ele abençoa aquele que crê. Deus não abençoa quem não crê. Deus abençoa quem? Ele é galardoador daqueles que creem. Ele é abençoador daqueles que creem. Gente, escute, existem pessoas tão ignorantes, simples, mas acredita. E quando ela coloca a fé no Senhor, naquela ignorância dela, naquela simplicidade dela, Deus olha do céu e fala, eu não tenho como não operar ali. E Ele vai e opera e faz um milagre na vida daquela pessoa. Enquanto que nós, muitas vezes intelectuais, começamos a pensar, mas será que Deus... Quando você coloca o será, já foi, viu? Já foi. Jesus falou assim, as minhas ovelhas creem. As minhas ovelhas, elas viram o que eu fiz e elas acreditam no que eu fiz. E elas acreditam que eu vou continuar fazendo. Jesus falou assim, eu estou com você até a consumação dos séculos. Até quando? Até você sair daqui e ir para o céu, Jesus está com você. Qual o dia que Ele vai te deixar? Qual o dia que Ele vai te deixar? Qual o dia que Ele vai te deixar? Qual o dia que Ele vai te abandonar? Qual o dia que Ele não vai te assistir? Qual o dia que Ele vai falar, você não serve, eu estou preocupado com outro? Se essa é a verdade, se é isso que eu creio, eu preciso então viver dessa maneira como cristão. Porque o cristão, a ovelha, é aquela que crê. Não é aquela que fala. Os fariseus, os religiosos, são pessoas que falam. Jesus falou para os fariseus assim, vocês me adoram com a boca, mas os seus corações não estão comigo. Vocês me adoram no falar, mas não estão, o seu coração não está comigo. Jesus quer que a gente tenha o nosso coração nele. Jesus quer que a gente creia. Jesus está falando o seguinte, eu fiz e continuo fazendo. Você precisa acreditar em mim. Veja mais. Veja o que ele fala, continua falando da ovelha. Por favor, continua aí comigo. Versículo 26, né? Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Lá em 1 Pedro, se você conseguir abrir, por favor, 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. O apóstolo Pedro, que foi um dos discípulos próximos a Jesus, Pedro, Tiago e João andaram bem próximos de Jesus. Ele fala assim, vai haver um momento em que o supremo pastor se manifestará. Quem que vai se manifestar? O supremo pastor. E aí nós vamos receber uma coroa imarcessível. Isso aqui também já me mostra uma outra coisa. Existe o supremo pastor e existem os pastores que estão com esse supremo pastor. Mas existe muita gente também querendo apacentar a nossa vida que não é nosso pastor. Tem muita gente querendo apacentar a nossa vida. E tem muita gente querendo dividir o teu reino. Porque o teu reino dividido não vai prosperar. Existe um supremo pastor.
e tem os seus pastores. E é nessa ordem. É o óleo sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a barba, e da barba vai para a gola, da gola vai para o corpo. A unção é da cabeça para baixo. A unção não vem do pé e sobe. Não é papel toalha, que vai sorvendo, uma esponja vai sorvendo e vai subindo. Não, é da cabeça para baixo. Tem uma ordem. Só que o diabo faz de tudo para que as ovelhas tenham vários pastores. O pastor da internet, o pastor que é o pastor do Instagram, o pastor... Sabe, irmãos, e sabe qual que é o propósito disso? Dividir as igrejas, dividir os rebanhos. Porque cada igreja tem uma direção. Cada igreja tem uma direção. E nós, como ovelhas, precisamos crer no que Deus está fazendo, precisamos acreditar no que Ele já tem falado, para nós nos mantermos dentro e fiéis daquilo que Ele tem falado, para nós sermos abençoados. Porque um dia o Supremo Pastor vai chegar, e os seus pastores vão prestar contas. Tiago capítulo 3 diz assim: não sejam muitos de vós mestres, porque sobre vós um dia vai ter maior juízo. Então Deus vai prestar contas com todos os pastores, comigo e com todos. Mas também vai haver uma coroa para todos que se mantiverem fiéis, dentro das suas propostas, daquilo que Deus tem falado. Então tome cuidado, porque a ovelha ela crê no quê? Naquilo que Deus tem trazido como revelação, nos milagres que Ele tem feito para nós. Como igreja, agora eu estou trazendo isso para nós como ministério, entenda a estação, se aproprie do que Deus está fazendo para que você seja abençoado. Mas avance mais um pouquinho, por favor. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. A outra coisa que Jesus fala aqui é que as ovelhas creem, mas que elas ouvem a voz. Esses dias eu estava ouvindo um irmão, aliás, eu vou até dar a fonte. O bispo Devanir mandou para mim um vídeo. Mandou um vídeo para mim de um americano. Olha como é importante ouvir a voz de Deus. Esse homem, crente, cristão, ele estava chegando num posto de gasolina e o Espírito Santo falou assim para ele: espera, porque eu vou te mandar uma pessoa que você precisa ajudá-la. E ele parou e ficou olhando no posto. E não tinha ninguém na bomba. Bomba de gasolina americana é diferente da nossa. Não tem frentista. Você para o seu carro, vai até o caixa, paga, ou você paga com o cartão de crédito na bomba, e você abastece e vai embora. Não tem ninguém lá. E esse homem ficou esperando. E ninguém chegava. Só que o Espírito Santo falou para ele: espera. O Espírito Santo falou com ele: as minhas ovelhas o quê? Você está ouvindo a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Deus tem falado com você? Aí Deus fala assim para ele: espera, porque eu vou te usar. E ele espera. Daqui a pouco para um carro de uma mulher. A mulher desce do carro, passa o cartão e começa a abastecer. E ele vai até a mulher. Talvez você esteja pensando agora que espere, porque eu quero que você abençoe, ajude uma mulher, ajude alguém, e você está pensando que ia ajudar financeiramente. Essa mulher não precisava de ajuda financeira. Mas quando ele chegou perto e falou para ela assim: olha, eu estou aqui porque Deus falou que eu precisava te ajudar. A mulher começou a chorar. E ela começou a contar: olha, me roubaram. Eu faço tanto bem para as pessoas, mas as pessoas me tratam com tanta ingratidão. E eu falei para Deus que ninguém está me vendo. E agora vem você e me fala que o Senhor mandou me ajudar. E aí começa uma conversa que no final, ele dentro do carro dele fazendo o videozinho, começa a chorar. E vai mostrando tudo o que aconteceu com a mulher. Você está escutando a voz de Deus? Você sabia que Deus quer falar com a gente porque Ele quer que nós sejamos os seus porta-voz nesse mundo? Você sabia que o bem só vai acontecer nesse mundo se nós nos movermos? Não adianta esperar o bem do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Se você está esperando esse mundo melhorar, você vai se frustrar.
Primeiro porque a nossa igreja não é a milenista. Nós não estamos esperando melhorar nada. Pelo contrário, nós estamos vendo as coisas ficarem cada vez pior. Mas você entende que Deus fala, o Senhor Jesus está falando assim, a minha ovelha ouve a minha voz. E agora você precisa fazer uma pergunta, você está escutando a voz do Senhor? Ele tem falado com você? Mas apóstolo, como é que eu sei quando é Deus que está falando comigo? Olha, geralmente Deus vai falar com você naquilo que você não gosta. Por exemplo, se Deus chegar para mim, eu entro na minha casa e eu escuto assim, vai para a cama, deita, tira o sapato e fica quietinho. Eu falo, é Deus. Sim ou não? Hã? Agora, quando o Espírito Santo fala assim, espera aí, ó, você acabou de fazer tal coisa, vai lá, leva as tuas coisas para a louça e já lava. E se tiver mais coisa, ela lava também. Você fala, não, está amarrado, não é Deus. Oh, quebrado. Cruz credo, sai. Hã? Geralmente você vai escutar a voz de Deus naquilo que você não gosta. Ou que você tem dificuldade. Porque Deus vai nos levar a fazer aquilo que Ele gosta, não aquilo que você gosta. Naquilo que nós muitas vezes não estamos esperando. E muitas vezes Deus vai falar assim, vá até o teu parente e diga para ele que eu estou olhando para ele. Aí você pensa assim, mas ele não é nem crente. Eu vou falar isso para ele? Ele bebe, ele fuma, você já está julgando. E Deus fala, vá até ele e fale isso para ele, que eu estou olhando para ele. Vai lá, fale só isso. Deus mandou fazer isso. Vá e faça o que Ele mandou você fazer. As minhas ovelhas ouvem. Jesus está dizendo que naquela festa de milagres, o milagre maior não era um templo dedicado ou lâmpadas que estavam acesas, mas o milagre maior era Ele ali presente para fazer com que a história das pessoas mudasse, não a história de um lugar, mas a história das pessoas. Muitas vezes nós queremos que Deus mude a história do nosso lugar, mas Deus quer que mude a história das pessoas. Ouvir a voz de Deus é saber que o Senhor vai falar com a gente coisas que a gente não espera. É quando o Espírito Santo começa a nos dar direções. Eu vi essa semana, eu mostrei para a pastora Adriana. Vocês viram o que a IA está fazendo? Inteligência artificial está fazendo? Apareceu, irmãos, eu vou falar aqui, mas eu não quero causar nenhuma confusão, tá bom? O homem estava aqui, embaixo estava o presidente Lula, em cima estava o ex-presidente Bolsonaro. Ele falava oi, os dois falavam oi. Ele pegava um sanduíche e mordia, os dois pegavam o sanduíche e mordia. Tudo ilusão, tudo inteligência artificial. Eu olhava, eram os dois. Eram os dois. Agora eu começo a entender a revelação de Jesus em Mateus, quando ele fala assim, ó, quando vier o Filho do Homem, antes de vir o Filho do Homem, as pessoas vão falar assim, ele está lá no campo. Não vai, hein? Ele vai estar dentro da casa. Não acredite. Mas como vai estar dentro da casa? Como é que ele vai estar no campo? É exatamente isso, irmão. Essa inteligência artificial, ela provoca com que você ache que aquela pessoa é ela mesma. Mas não é ela. E Jesus fala assim, vão dizer que o Messias está lá, vão dizer que o Messias está aqui. Não acredite, porque a volta do Messias é como um raio que sai do Oriente para o Ocidente. Todo mundo vai ver. O que Jesus está nos dizendo? Ele está nos dizendo que nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo, porque senão eu vou começar a ver coisas, eu vou acreditar no que eu estou vendo, e eu tenho que acreditar no que Jesus falou e naquilo que Ele vai me direcionar. As ovelhas ouvem a voz. Avança mais um pouquinho, porque eu tenho... Ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ele diz ainda, e elas me seguem. Elas o quê? Tá, eu não vou gastar tempo aqui, senão não vai dar tempo de eu ministrar. 3 coisas que Jesus fala para a ovelha. Crê, ouve e segue. Eu podia falar aqui sobre seguir Jesus. Aliás, eu estudei esse texto sobre seguir Jesus, pastor Marcelo,
Deixa eu falar uma coisa para o senhor, porque eu sei que o senhor gosta disso. Eu acho que vocês também vão gostar. Quando fala assim, as minhas ovelhas me seguem, escute. Existem 4 palavras no grego para seguir. Não dá tempo de eu te ensinar tudo isso, mas existem 4. Uma das palavras é aquela mulher endemoniada que estava seguindo Paulo. Estava junto com Paulo, estava andando atrás de Paulo. Seguir é uma palavra. A outra palavra seguir é aquela que fala de Atos 9, quando Paulo seguia o seu caminho. Paulo seguia o seu caminho. A outra palavra está em 1 Timóteo capítulo 5, quando fala que Paulo fala assim, porque muitas pessoas estão seguindo Satanás, estão atrás de Satanás, estão indo atrás do diabo. 3 palavras, seguir. Mas tem uma 4ª palavra que aparece aqui, e aparece lá em João 20, é a mesma palavra. Esse seguir aqui não é seguir de eu estar junto, de eu andar do lado. Deixa eu te explicar como que essa palavra é seguir. Lembram quando Jesus ressuscitou e o túmulo estava vazio? João saiu correndo para o túmulo e Pedro foi atrás. Tudo bem? Amém? Você não leia, depois você leia lá. Já viu aquelas pessoas quando fogem da polícia? O cara pula uma cerca, o policial pula a cerca. Ele passa por cima do carro, o policial passa por cima do carro. Faz o caminho igualzinho o outro. Já viu? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O seguir ali não é estar junto. O seguir ali não é estar atrás. O seguir ali não é num caminho. O seguir ali é fazer o que o outro está fazendo. É seguir exatamente igual. João saiu correndo para o túmulo. E Pedro, que era mais velho, saiu também atrás, seguindo. Ou seja, Pedro está dizendo o seguinte, eu segui João exatamente no caminho que ele fez. Ele pulou aqui, eu pulei. Ele foi por aqui, eu fui. Ele entrou ali, eu entrei. Ele saiu ali. Só que quando chegou na frente do túmulo, João parou. Porque ele era novo e falou, opa, não vou entrar não. Vai saber o que vai acontecer aí dentro. Pedro já era mais velho, mais experiente. Pedro entra. Esse é o seguir. Este é o seguir. O seguir não é, eu estou vindo na igreja, eu estou seguindo Jesus. O seguir aqui é ser discípulo. É fazer igual. É aquele sentimento quando fala assim, vocês serão minhas testemunhas, vocês vão ser mártires. Vocês vão morrer por mim. Então, a ovelha, ela crê, a ovelha, ela ouve, e a ovelha segue os caminhos de Jesus. Agora, existe uma premiação para isso. Vamos ver a premiação para encerrar o culto? Qual que é a premiação? A premiação está no versículo 27 em diante. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna. Se você crê, ouve e segue, você vai para o céu. Você não vai para o céu porque você frequenta uma igreja, você vai para o céu porque você é salvo pela graça. Porque você crê naquele que morreu por você e vai te levar para o céu. Olha só o que ele fala. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais o quê? Jamais perecerão. Essa é a primeira recompensa. Assim como tem 3 passos, crer, ouvir e seguir, ele está falando, eu dou a vida eterna para vocês, vocês jamais vão perecer. Segunda coisa, ninguém as arrebatará da minha mão. O Senhor é aquele que nos guarda. Se eu creio, se eu ouço e se eu sigo, Ele me guarda. Ele me protege. Quer ser guardado pelo Senhor? Aprenda a crer nele, a ouvir o que Ele fala e a seguir Ele. Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, ninguém vai tirar você da mão dEle. Ele é aquele que nos protege, ninguém tira da mão dEle. Então olha 2 coisas. Uma, Ele está dizendo o seguinte, você vai para o céu. A segunda, eu te protejo, ninguém tira você da minha mão. Me perdoe se você acredita que você, com o teu pecado, você vai para o inferno. Você pode crer assim. Eu fico triste se você crer assim. Porque Jesus disse que se você crer nele, você vai para o céu. Você vai para o céu. E ninguém pode tirar você das mãos do Senhor. Ninguém. Mas tem uma terceira e última coisa. Essa que eu acho
eu falo, Senhor, por que o Senhor faz isso, né? Versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que... Leia novamente esse versículo, por favor. Aquilo que meu Pai é maior. Então agora me responda. O que o Pai deu para Jesus? Casa? Terreno? Somos nós, irmãos. Nós valemos mais do que tudo para Jesus. O que é tudo? Define para mim tudo. Tudo é tudo. Não tem nada debaixo dos céus e da terra que vala mais para o Senhor do que você. E muitas vezes o diabo quer que você se sinta pequenininho, sem valor, desqualificado. Tenta colocar em você uma obrigatoriedade de você tentar fazer uma performance, tentar mostrar que você é bom. E Jesus fala assim, você vale tudo para mim. Eu te dou a vida eterna. Eu te protejo. Não tem nada que vale mais para mim do que você. Mas escute. Isso são para as ovelhas. Não é para qualquer um. Não é para aqueles religiosos que estavam lá no templo. Isso são para as ovelhas. A ovelha, ela crê. O que o Senhor tem falado? Eu creio. A ovelha ouve. O que o Senhor quer que eu faça? Você já experimentou? Tome cuidado, você vai se surpreender. Levantar de manhã e falar para Deus, Senhor, estou pronto. O que o Senhor falar comigo hoje eu vou fazer. Você tem medo, né? Pode ser uma confusão na sua vida, né? Ouve. E a ovelha segue. É um discípulo. Ela se molda. Os passos que Jesus tomou, nós seguimos os mesmos. Feche a sua Bíblia, vamos orar? Festa de Hanukkah, festa das luzes, é uma festa de milagres. É uma festa de dedicação. Vamos dedicar esse templo? Não. Vamos dedicar essas cadeiras? Não, já foram dedicadas, irmãos. Vamos dedicar esse púlpito? Não, já foi dedicado também. O som? Já dedicamos. Vamos dedicar nossa vida a Ele? Vamos dedicar o nosso templo e falar, Senhor, eu creio. Senhor, eu quero te escutar. Senhor, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. O que o Senhor quer que eu faça? Eu quero. Quero dedicar aqui, ó. Porque eu sei que o Senhor vai me dar a vida eterna. E que eu vou para o céu. Eu sei que eu sou protegido pelo Senhor. Eu sei que eu valo mais do que tudo para o Senhor. Então eu quero dedicar ao Senhor. É isso que Jesus estava falando ali. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Era inverno. Era inverno. O inverno é deprimente. O inverno é uma estação de introspecção, né? As pessoas se fecham, se enclausuram, elas se protegem do frio. Inverno. E nesse momento Jesus fala assim, olha,
Eu sou o teu milagre. Eu sou o teu milagre. Feche seus olhos, vamos orar. Abre o teu coração para o Senhor. Ainda que muitas vezes, por estarmos reunidos, muitas vezes pode parecer que nós estamos assim, no meio de tanta gente, mas sozinho ao mesmo tempo, né? O Senhor está aqui conosco. Da mesma maneira que um dia Ele esteve naquele pórtico de Salomão, Ele está entre nós. Porque Ele disse que Ele estaria no meio da sua igreja. Ele disse que Ele é a pedra fundamental da igreja. Ele disse que Ele é a pedra que os construtores rejeitaram, mas nós não rejeitamos. Mas essa pedra que é Jesus, Pedro diz lá em 1 Pedro que nós somos as pedras vivas, que nos ligamos a essa pedra, que é essa rocha, que é Cristo. E Ele está no meio de nós. Se Cristo não estivesse no meio de nós, não teria nem razão de nós estarmos reunidos. Nós só nos reunimos porque Ele está entre nós. Nós nos reunimos porque Ele nos manda estarmos reunidos. Então abre o teu coração nessa noite. Sabe, nós estamos às vésperas de um novo ano. Você precisa entender que você vale mais do que tudo. Você precisa entender que nesse ano que está chegando, ano de incerteza, sabe, ano de eleição, anos de seleção, anos de roubos, anos de angústias, anos de tanta dificuldade, Deus está dizendo para você nessa noite, você vale mais do que tudo, eu vou cuidar de você. Mas o diabo não quer que você acredite. O diabo quer que você fique olhando para a bolsa, fique olhando para as pesquisas, fique olhando para quem vai ser seu presidente. O diabo quer que você coloque fé nos messias do Brasil. O diabo quer que você coloque fé nos bolsas, famílias do Brasil. Nem o Messias, nem as bolsas vão nos salvar. Quem nos salva é Jesus. É Ele que diz assim, você é minha ovelha e eu vou cuidar de você. Ouça a minha voz, diz o Senhor. Ouça a minha voz, me siga, creia em mim. Jesus disse certa vez, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior vão fluir rios de águas vivas. O Senhor tem vida para nós, para o nosso casamento, para a nossa família. 2026 pode não ser o melhor ano para as pessoas lá fora, mas será um ano abençoadíssimo para nós. Nós queremos ter atos proféticos, estava falando com o bispo Clodoaldo, nós queremos ter atos proféticos com os empresários aqui na quarta-feira. Nós queremos orar com as famílias, nós queremos ter momentos aqui de consagração. Porque estamos no meio dessa festa das luzes. Que o Senhor te abençoe. Fale para Deus nessa noite, Senhor, meu coração é teu, Senhor. Eu me consagro a Ti, eu entrego a minha vida a Ti. Se tem alguém aqui pela primeira vez ou segunda vez e você nunca deu a tua vida para Jesus, você nunca falou, Jesus, entra no meu coração. Talvez você já tenha participado de muitas igrejas. Talvez você já esteja aqui na Resgate há muito tempo, mas você nunca falou, Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Eu creio que o Senhor é aquele que morreu por mim. Eu creio que o Senhor é o meu pastor. Eu creio que o Senhor me deu a vida eterna. Se você nunca fez uma oração aceitando Jesus, eu quero orar por você. Se você quiser, vem aqui na frente e deixa eu orar por você. O dia que me fizeram esse apelo, só eu aceitei Jesus. Talvez só tenha você que precisa aceitar Jesus. Se você precisa, eu quero orar com você como oraram comigo. Se você precisa que alguém ore com você, eu quero orar com você para que Jesus entre no seu coração. Se precisa que alguém ore com você, vem aqui, deixa eu orar por você. Se você nunca falou, Jesus, entra na minha vida, deixa eu orar com você nessa noite. Tem alguém que precisa? Vem aqui, deixa eu orar com você. Pode vir. Ah, mas só tem eu. É você mesmo. Se é só você, é só você.
Todos que estão aqui têm certeza que Jesus está no seu coração? Ah, apóstolo, como é que eu sei que eu tenho certeza? Se você morresse agora, você vai para o céu? Se você morresse agora, você vai para o céu? Eu vou para o céu. Então, amém, você tem certeza da tua salvação. Porque a ovelha ouve a sua voz, crê nele, segue e ele tem a vida eterna, amém? Mas eu não tenho certeza, apóstolo. Então vem aqui, vamos orar. Vamos falar para Jesus entrar no seu coração. Todos têm certeza? Amém. Então agora vamos fazer uma oração nós como igreja. Feche os seus olhos. E peça para o Espírito Santo consagrar a tua vida. Lembre-se, só quem consagra é o Espírito Santo. Comece a orar agora. Ou com a sua boca, de forma audível, ou no seu coração. Mas fale para Deus, Senhor, santifica o meu coração. Senhor, tira esse pecado de dentro de mim. Talvez você nessa noite precise tirar esse porco que um dia colocaram no teu altar. Talvez você precise de um milagre. Fale para Deus, Senhor, tira essa imundície de dentro de mim que eu carrego, essa vergonha, essa tristeza que ninguém viu, mas está sobre mim. Limpa esse altar, limpa o meu coração, Senhor. Limpa a minha vida. Fale para Deus, Senhor, eu consagro a minha vida. Eu quero que saia de dentro do meu coração toda pornografia, toda imundície, todo palavrão, toda ira, toda facção, toda inveja que meu coração gera. Tira, Senhor, isso de dentro de mim, limpa o meu coração. Eu consagro o meu coração a Ti. Eu consagro a minha vida a Ti. Eu consagro meu coração, esse templo que eu sou, Pai. Enche-me agora com o Teu Espírito. Enche-me com o Teu azeite. Faz brilhar a Tua luz em mim. Ora dessa maneira, Deus. Fale para Deus, Senhor, faz brilhar a Tua luz em mim. Senhor Deus, olha para as nossas vidas. Nós somos o Teu povo, nós somos a Tua igreja. Senhor, eu sei que esses homens, essas mulheres, esses jovens que vieram aqui nesta noite, Senhor, eles Te amam, eu Te amo. Nós queremos que a nossa vida seja totalmente Tua, Senhor. Então limpa o nosso coração de tudo que está errado, de tudo que é profano, dos nossos desejos. Senhor, nós queremos orar como o Senhor nos ensinou. Seja feita a Tua vontade e não a nossa. Que seja feita a Tua vontade aqui na terra como ela é no céu, não a minha. Fale para Deus, limpa o meu coração das minhas tristezas. Limpa o meu coração das minhas vaidades, do meu orgulho. Sabe, irmãos, tem muito crente orgulhoso. Muito crente que não quebra a sua serviço, que não se curva diante do Senhor. E o Senhor diz, entrai pela porta que é estreita. É largo o caminho que conduz para a perdição. A porta estreita não quer dizer de largura, mas quer dizer também baixa. Tem que entrar com a cabeça baixa. Tem que quebrar serviço. Tem que falar para Deus, Tu és tudo para mim. Tu és o Senhor da minha vida. Consagra a tua vida nessa noite. Fale para Deus, Senhor, tira a arrogância. Sabe, tem muito marido arrogante. Tem muita esposa arrogante. Tem muito empresário arrogante. Tem muito filho arrogante. Eu não dou o braço a torcer. Ele está errado. Eu estou certo. Deus não nos colocou como juízes. Deus nos colocou como abençoadores. Deus nos chamou para sermos a sua boca. Deus disse, vá pelas terras e abençoe as pessoas. Diga que a paz está sobre elas. O Senhor não falou para analisar e julgar as pessoas. O Senhor falou, vá até elas, vá até os que estão perdidos e abençoe a vida delas. Fale para Deus, Senhor, limpa o meu coração das minhas tristezas. Meu irmão, tristeza, raiz de amargura, isso brota, isso vai germinando, isso vai fazendo, isso cresce, isso divide reino, divide família, divide amigos, divide ministério. Fale para Deus, Senhor, tira essas raízes de amargura do meu coração. Senhor, limpa o meu templo, limpa a minha vida.
Ora xaralalaba, xaralaba, xorecandaralabas. Eu não vou colocar as mãos sobre ninguém, nem vou pedir para os pastores orarem. Mas eu acredito naquilo que eu já fiz várias vezes. Eu acredito no momento de tomada de decisão. Se você nessa noite, você precisa dedicar o teu coração a Deus, eu posso orar por você. Então você aí onde você está, você precisa falar para Deus: Senhor, eu quero dedicar minha vida. Isso é para quem quer. Eu não vou chamar aqui para frente, mas eu quero orar por você que precisa nessa noite falar para Deus: Senhor, está aqui minha vida, eu dedico ela a Ti. Faz um milagre. Eu creio. Quero Te ouvir. Quero Te seguir. Eu vou orar por você. Senhor Deus, eu me coloco nesta noite, nessa brecha, junto com a Tua igreja. Eu peço por eles e por mim, por todos esses que nesta noite estão dizendo: Senhor, eu quero dedicar a minha vida. Senhor, toma a nossa vida nas Tuas mãos e enche-nos agora com o Teu Espírito Santo. Vem sobre nós, Senhor. Vem dos quatro cantos dessa terra, Senhor. Vem, Espírito de Deus, e enche-nos com a Tua graça. Sopra sobre nós. Vem com o Teu vento impetuoso. Vem com a Tua presença poderosa. E enche esse templo agora, Senhor. Enche essa vida. Nós consagramos a nossa vida a Ti, Senhor. Seja Deus da nossa vida. Seja Deus de tudo que nós temos. Seja Deus de tudo que o Senhor tem nos dado. Seja Deus da nossa saúde, do nosso corpo, da nossa emoção. Corpo, alma e espírito. Seja Deus, Senhor, de todas as áreas da nossa vida. Nós dedicamos a Ti, Senhor. Peço que o Senhor os revista no poder do Teu Espírito agora, Senhor. Revista cada um deles no Teu poder. Para que nós possamos entrar juntos em 2026, olhando para o alto, tendo a certeza do valor que nós temos diante dos Teus olhos. Tendo a certeza de que ninguém vai nos arrebatar de Ti, Senhor. Tendo a certeza de que Tu és o nosso pastor, aquele que vai à frente do rebanho. Ó Senhor, abençoa essa família, abençoa esse filho, abençoa essa esposa, esse marido, abençoa-nos, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por essa noite, obrigado pelo Teu amor, obrigado porque o Senhor está entre nós. Nós Te agradecemos, Senhor. Ó Deus, guarda-nos na volta para nossa casa, que nós possamos nos mover nesses próximos 2, 3 dias, olhando para tudo aquilo que o Senhor quer fazer através da nossa vida. E Senhor, que nós possamos estar juntos no dia 31 e consagrarmos a Ti esse novo ano. Ajuda-nos e abençoa-nos. Leva cada um com a Tua paz, Senhor. E se alguém aqui vai viajar, eu peço que o Senhor os abençoe nas suas viagens, que o Senhor guarde aqueles que vão estar fora, e que o Senhor nos una como igreja, para junto com o mundo inteiro, daqueles que confessam o Teu nome, com todos aqueles que confessam o Teu nome, nós possamos Te adorar. Obrigado por essa noite, abençoa-nos na volta para a nossa casa, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você, até a volta de Jesus e assim eternamente. Amém. Vai na paz, Deus te abençoe. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluias. Se nós precisamos orar por alguma coisa da sua vida que nós não oramos, por favor, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Amém? Do contrário, vai na paz até quarta-feira, 21 horas. Prepara a leitoa, prepara o peru, prepara tudo. E 21 horas estaremos juntos aqui adorando o Senhor.
Vai na paz. O ministério profético está desse lado. Se alguém precisa de uma palavra de revelação, vem para o lado de cá, para que eles possam orar com vocês. Aqui na frente nós temos os nossos líderes para orar com você. Se você precisar que alguém ore por você, vem para frente para que nós possamos orar por você. Feliz festa. Deus te abençoe.